que é uma função de segundo grau? Tá? Então, ela tem que ter uma definição. Nós vamos definir. A gente já sabe o que é uma função, e nós vimos que para ser uma função... O que é uma função? É um tipo especial de relação. Tá? E as funções elas recebem um nome de acordo com a sua lei de formação. Então, no nosso caso aqui, função de segundo grau, função polinomial de segundo grau, o que acontece? A tua lei de formação, ó, é uma expressão de segundo grau. Tá? É uma expressão de segundo grau. Ó, então, olha o que está escrito aqui. Chama-se de função quadrática ou função polinomial de segundo grau qualquer função de R em R dada por uma lei na forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais e com a diferente de zero. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte, olha aqui, ó. Nós temos uma função, deixa eu colocar uma outra letra. Nós temos uma função, ó, nós temos um conjunto A, que são os reais. Esse é o meu conjunto de partida, seria o teu domínio. E o teu contradomínio também são os reais. E a lei que relaciona esses dois conjuntos, ó, a lei que relaciona esses dois conjuntos A e B é dada por essa fórmula, ó, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá? Ah, ficou um horror aquele meu B. Mas tudo bem. Gente, assim, ó. Ah, Daniel, o A é taxa de variação? Não. Esquece. Taxa de variação só tem em função de primeiro grau. Do jeito que nós conversamos, só tem em função de primeiro grau. Aqui é um outro tipo de função. Ah, esses conjuntos de R em R, né? Esses conjuntos de R em R podem mudar? Podem. Eu posso ter um conjunto de partida onde eu só tenho os reais positivos. Eu posso ter um conjunto de chegada onde eu tenho só os reais positivos. Ou pode ser natural, ou pode ser inteiro, tá? Isso varia de acordo com a questão. Se o exercício não te fala nada, a gente vai admitir que ela seja de R em R. Tá certo? Então, por exemplo, olha os exemplos que nós temos aqui. F de x igual a 2x quadrado mais 3x mais 5. Quem é o A da tua função? O A é o termo que está junto do x ao quadrado. Ó. O A vale 2. O B vale quanto? O B vale 3. E o C vale quanto? O C vale 5. Tá? Então, repara, ó, o A vale 2, o B vale 3 e o C vale 5. A letra B, f de x igual a x ao quadrado menos 1. O A vale quanto? O coeficiente do x ao quadrado é 1. Tem termo em x? Não, não tem termo em x. Se não tem termo em x, é 0. Né? Então, o B vale 0. E o C vale menos 1. Tudo bem? Ó, o C, f de x igual a x ao quadrado, menos x ao quadrado mais 2x. O A vale menos 1, o B vale 2, né? O A é o valor da frente do x ao quadrado, é menos 1, o B vale 2, e o C, que é o termo independente, repara, olha, não depende de x, vale quanto? 0. E, finalmente, uma letra D, f de x igual a menos 4x ao quadrado, onde o A vale quanto? O A é o valor da frente do x ao quadrado. O A vale menos 4. O B tem termo em x? Não. Então, o B vale 0. Tem termo independente? Termo que não depende de x? Também não tem. Então, C vale 0. Tá certo? Então, o que a gente está fazendo até agora? A gente está identificando quando que eu tenho uma função de segundo grau. Nós temos uma função de segundo grau quando a lei de formação que relaciona dois conjuntos for uma expressão de segundo grau. Ah, Danner, mas esse A aqui pode ser 0? Ó, imagina, vamos pegar a letra A aqui, ó. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Vamos supor que o A, o valor da frente do x ao quadrado, seja 0. Se o A for 0, o que acontece? É o mesmo que não ter esse termo.
Concorda? Se eu não tiver esse termo, que tipo de função nós temos? Função de primeiro grau. Então, por isso que aqui no final ele fala, ó, em que A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais e com A diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, eu deixo de ter o termo em x ao quadrado, e no momento que eu deixo de ter o termo em x ao quadrado, eu passo a ter uma função de primeiro grau. Então, eu não posso chamar mais ela de função de segundo. Tá certo? Então, uma função de segundo grau, ela sempre vai ter o coeficiente do x ao quadrado diferente de zero. Tá? Senão, ela não é uma função de segundo grau. Até aí, tudo bem? Beleza? Bom, pelo que vocês viram já na semana passada, tá? Pelo que vocês viram na semana passada, com as funções de primeiro grau, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, na função de segundo, é exatamente o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma função assim. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá? Isso é uma função de segundo grau? É, né? É uma função de segundo grau. Quanto é que vale o A? O A é o valor da frente do x ao quadrado. Ó. O A é igual a 1. O B é igual a menos 4. E o C é o termo independente. E o C vale 3. Tá? O C vale 3. Identificamos os coeficientes. Tá certo? O que eu preciso saber para fazer gráfico de função de segundo grau? Como é que eu faço? Bom, vamos pensar. Gente, assim, ó, para fazer o gráfico de função de segundo grau, tu pode pegar e atribuir valores para x e achar valores de y. Assim como eu fiz com a função de primeiro grau. Só que isso é muito demorado, tu vai levar muito tempo fazendo isso. Então, como é que eu explico para os alunos como que eu chego no gráfico de uma função de segundo grau? Eu faço assim, ó. A primeira coisa que eu faço, quando eu pego uma função de segundo grau e eu quero estudar essa função de segundo grau, a primeira coisa que eu faço é pegar e descobrir, ó, o que a gente chama de zero ou raiz da função. Assim como nós fizemos com a função de primeiro grau. Zero ou raiz da função. Como é que a gente faz isso? Pega a função e iguala a zero. Então, eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero. Eu vou fazer aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Ah, Danner, mas aí vai cair na minha equação de segundo grau, eu vou ter que fazer Bhaskara. Perfeito, é isso mesmo. Vamos ter que fazer Bhaskara para felicidade da Rafaela. O que é a fórmula de Bhaskara? Gente, como vocês fazem Bhaskara, não tem problema. Tem gente que faz direto, tem gente que faz delta, tem gente... Cara, o importante é fazer. E me dar a resposta certa, tá? Agora, o modo que vocês fazem, não tem problema. Eu prefiro fazer assim. Eu vou resolver do jeito que eu prefiro, ó. Eu coloco a fórmula direta, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Tudo bem? Eu coloco direto. E aí eu faço os cálculos agora, ó. X, e sempre com calma. Porque se tu errar a fórmula de Bhaskara, todo o teu gráfico vai dar problema.
Então eu faço assim, ó, menos o valor de B. Quem é o B? Menos 4. Então eu coloco entre parênteses, ó, menos, esse menos aqui, o valor do B, que é menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Quem é o B? Menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Tudo bem? Sobre 2 vezes o A, que é 1. Repara que sempre que eu substituo um número dentro de uma fórmula, eu coloco entre parênteses. Ah, é frescura. Não é. Não é. Já vi muita gente não colocar e errar o sinal. Tá? Então, isso aqui é para garantir que eu não vou errar sinal nenhum. Ó, menos com menos vai dar mais 4. Mais ou menos raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 3 são 12. Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Isso aqui fica x igual a 4, mais ou menos raiz de 16 menos 12 dá 4, sobre 2. Tu vais tirar duas soluções, ó. Um x', que é 4, mais 2 sobre 2, né? E um x duas linhas, que é 4 menos 2 sobre 2. 4 mais 2 dá 6, sobre 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2, sobre 2 dá 1. Quem são esses valores, gente? Quem são esses valores 1 e 3? Estes valores são os zeros da tua função. O que eles fazem? Se tu substituir lá na fórmula original o x por 3 ou o x por 1, tu vai encontrar zero. É isso que significa ser o zero da função. É o valor de x que zera a tua função. Tudo bem? Gente, o que eu fiz até agora? Eu simplesmente defini o que era a função do segundo grau e fiz a fórmula de Bhaskara que vocês estavam carecas de fazer lá no ano retrasado, né? Foi isso que a gente fez até agora, tá? Foi simplesmente trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Encontrei as raízes. E agora, como é que eu faço esse bendito gráfico da função do segundo grau? Bom, deixa eu colocar um gráfico aqui para a gente começar a conversar sobre ele. Que existem várias coisas importantíssimas aqui. Bom, gente, assim, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui o meu gráfico para que vocês enxerguem bem. Perfeito. Perfeito. Aqui embaixo fica melhor ainda. Deixa eu só organizar essa bagunça aqui para não ficar na frente de ninguém. Tá, perfeito. Olha aqui, ó. O que eu sei? Eu sei no meu gráfico que aqui é o eixo X. Já fiz um eixo X, já fiz um eixo Y aí. Ó, fiz um eixo X e fiz um eixo Y. Para construir o gráfico da função de segundo grau, vamos lembrar o que acontecia com a função de primeiro. Eu encontrava o zero da função, e o zero da função era o ponto onde a reta corta que eixo? O x. Na função de segundo grau é igual. Então, o meu gráfico da função de segundo grau, ele vai cortar o eixo x no 1 e no 3. Por quê? Porque são os zeros da tua função. São os zeros da tua função. Tá certo? O que acontece, gurizada? O que acontece? A minha parábola, ela corta o eixo y no termo independente.
Lembra do b da função de primeiro grau? O b é o termo que está sozinho. Então, aqui, ó, se o x for 0 e o x for 0, qual a resposta que vai dar? Vai dar 3. Ou seja, ela vai cortar o eixo y no 3. E isso vai acontecer com todas as funções de segundo grau. Elas vão cortar o eixo y aonde? No termo independente, no C. Se o termo independente for 0, ela vai cortar o eixo y no 0. Tá certo? Então, o que acontece? O que acontece aqui? Tudo bem? A minha parábola, ela passa por esses 3 pontos. Na função de primeiro grau, eu precisava de quantos pontos para desenhar uma reta? 2. Na função de segundo grau, eu preciso de 3 pontos. Preciso de 3 pares ordenados. Aqui estão os 3 pares ordenados. Ó. Os zeros da função e o C. Tá? Então, os gráficos das funções de segundo grau, elas são parábolas. Então, seria uma parábola que faz isso aqui, ó, passa por esses 3 pontos. Ó, ela faz isso aqui. Ó. Ela é uma parábola que passa por aqui. Lá vou eu tentar desenhar uma parábola agora. Eu vou marcar um pontinho aqui. A gente já vai conversar sobre ele. Tá? Fica tranquilo. E eu vou fazer uma parábola, ó, que passa pelo 3 e vai embora. Eu tenho uma parábola que passa pelo 1, passa pelo 3 no eixo y e vai embora. Esse é o gráfico da tua função f de x. Esse carinha que nós cortamos o eixo x, ó, esse carinha que aparece aqui, e esse carinha que aparece aqui, ó, o 1 e o 3, são as raízes. São as raízes da tua função, ó. Vou botar só raiz que fica melhor, né? Raiz é cada uma, que eu tô fazendo as duas, né? Podia botar raízes, mas como eu botei... Pronto. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Aqui é raiz. E esse ponto onde ela corta o eixo y, esse carinha aqui é o teu C, ó. Esse é o teu C. Pronto. Tá aí o nosso primeiro gráfico de função do segundo grau. Esse carinha aqui, vocês vão ver, né, à medida que vocês forem adentrando aos exercícios, este cara aqui é um cara muito importante, ó. Este carinha aqui é o vértice da tua parábola. Ele é o vértice. Eu acho que 60%, 70% das questões de funções de segundo grau versam em cima desse cara. Vão te perguntar quem é esse vértice. O x do vértice ou o y do vértice. Tá? Isso é super importante. Este cara aqui, ó, se eu quero descobrir o x do vértice, vocês vão pegar em qualquer material aqui e vão encontrar fórmulas, ó. Este x do vértice, a fórmula para descobrir ele é menos b sobre 2a. Gente, em aula, quando eu tenho 4 horas de aula, eu mostro por quê, de onde é que saiu essa fórmula, tá? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é esse delta? Esse delta é esse carinha aqui, ó. Esse é o delta. É o valor lá quando tu faz a Bhaskara. Tá? É o valor quando tu faz a Bhaskara. Ah, Danner, eu preciso decorar essas fórmulas? Não. Não. Eu estou te mostrando elas. Eu, particularmente, o que o Danner faz? Gente, eu tentei desenhar o melhor possível a minha parábola. Tá? Vocês já repararam que este carinha aqui, ó, se eu traçasse uma reta aqui, ó, bem em cima do vértice, eu vou tentar traçar uma retinha em azul aqui. Uma reta pontilhada em azul. Qual é a característica dessa parábola, gente? O que essa reta fez com a parábola? Dividiu ela bem no... bem no meio. Né? O que eu tenho para a direita, eu tenho para a esquerda.
Em matemática, quando a gente faz isso, a gente diz que a parábola ela é simétrica em relação àquela linha azul. O que é simétrica? Possui as mesmas distâncias. Tá legal? Então, olha aqui, ó. O que eu tenho à direita é o mesmo que eu tenho à esquerda. Então, o meu x do vértice, quem vai ser ele? Ele vai ser o ponto médio entre as raízes. Se uma raiz é 3 e a outra raiz é 1, qual é o número que está bem aí no meio? O 2. O 2. Por quê? Porque a distância que eu tenho aqui, ó, a distância que eu tenho aqui é a mesma distância que eu tenho aqui. Tá? Na prática, o que eu faço? Eu pego as duas raízes, somo e divido por 2. É isso que eu faço na hora do vamos ver. Eu já pego, ó, uma raiz deu 1, a outra deu 3, eu vou somar as duas e dividir por 2. 3 mais 1 dá 4, divididos por 2 dá 2. Esse é o x do vértice. Tá legal? O y do... Aí, Daniel, eu quero fazer pela fórmula. Beleza, gente. Quem é o b? O b é menos 4. Menos 4 vai dar mais 4. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. 4 divididos por 2 dá quanto? Dá 2. Dá a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, ó, tu podes fazer... Ó, eu até vou anotar isso para vocês aqui, ó. Como é que eu faço as coordenadas do vértice, ó? Coordenadas do vértice. Coordenadas do vértice. Eu tenho duas saídas. Ou eu uso a fórmula, que é o x do vértice menos b sobre 2a, e y do vértice menos delta sobre 4a. É uma saída. Usa a fórmula direto. Segunda maneira. Calculo o x do vértice como ponto médio entre as raízes. Por isso que eu escrevi, ó, x' mais x duas linhas, somei e dividi por 2. E depois, como é que tu calcula o y do vértice? O y do vértice, tu vai calcular pelo f do x do vértice. Ixi, como assim? Tu vai pegar o teu x do vértice, que deu 2, e jogar dentro da tua função. No lugar do x, tu vai colocar 2. No momento que tu faz isso, tu descobre quem? O y do vértice. Sem precisar usar a fórmula. Tá certo? Tu vai pegar... Eu não entendi essa parte. Tu pode repetir, por favor? Do y? É, o que tu falou agora. Tá, deixa que eu já vou mostrar pra ti. Olha aqui, ó. O que eu fiz? Eu posso usar a fórmula. É uma saída. Outra saída, qual é? É pegar assim, ó. Já tô dando spoiler da próxima. Ó, o que tá acontecendo? Tu pode pensar assim, ó. Eu não quero usar as fórmulas. Beleza. Eu vou calcular o vértice, ó. Pego aqui e calculo o x do vértice. X do vértice, como é que eu vou calcular? Peguei as duas raízes, vou somar e dividir por 2, ó. 1 mais 3 sobre 2. Vai dar 4 sobre 2, deu 2. Pronto, esse é o x do vértice. Eu acabei de descobrir que o x do vértice é 2. Tá? Qual é a minha função original? F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Gente, eu tô colando lá de cima, tá? Ó, eu tô colando, eu peguei... Opa, não é isso que eu quero pegar, fica aqui, meu filho. Ó, eu tô colando lá de cima da minha função original, tá? Eu tô pegando a minha função original. Agora, o que eu vou fazer com ela? Eu vou calcular o f de 2. Eu vou descobrir qual é o valor da função quando x for 2. Ó. Vai ficar 2 ao quadrado. No lugar do x eu estou colocando 2. Menos 4 vezes 2. Mais 3. E assim eu descubro o y do vértice. Ó. F de 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 8. Mais 3. O f de 2 vai dar menos 8 com mais 7 dá menos 1. O que isso significa?
Lá no gráfico, ó, o que isso significa? Que quando o x for 2, o y vai ser menos 1. Então, eu poderia calcular pela fórmula? Poderia. Menos delta sobre 4a. O delta é 4, menos 4, 4 vezes 1, menos 4 sobre 4, dá menos 1. Então, eu tenho duas saídas para calcular o vértice. Tá? Eu tenho duas saídas para calcular o vértice. Eu posso calcular o vértice pelas fórmulas, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a, ou posso utilizar o x do vértice como ponto médio das raízes, descubro o x do vértice e calculo o valor da função no x do vértice. Então, olha aqui, ó, se tu colocou o x do vértice no lugar do x, ó, se tu colocou no lugar do x esse carinha aqui, que é o x do vértice, a tua resposta vai ser quem? Vai ser o y do vértice. Então, no lugar do x, tu colocou o x do vértice. Como resposta, tu vai ter quem? O y do vértice. Dúvidas, perguntas? Tudo isso vocês vão utilizar em física também, tá? Movimento variado é assim. Não sei se já estão vendo essa fórmula aqui. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A gente entrou em movimento variado essa semana. Mas a gente ainda está na parte mais de classificação dos movimentos. Na fórmula a gente ainda não entrou. Então, na fórmula da função de primeiro grau ainda. V igual a V0 mais AT. Tá bom, gente? Então, assim, ó, o que eu fiz? Eu tentei dar um apanhado geral. Tá? Do que a gente pode fazer com função de segundo grau. Claro que eu não falei ainda sobre imagem, não falei sobre crescimento, sobre decrescimento, eu não falei sobre o que significa o A, o que significa o B. Então, essas coisas a gente vai falando ao longo do andar da carruagem. Tá? Eu fiz um resumão em um exemplo. Agora eu vou fazer um outro resumão e aí a partir daí a gente vai chegando às conclusões. Tá certo? Ó, lá já temos a nossa segunda função de segundo grau. F de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Eu quero fazer a mesma coisa. Fazer gráfico, eu quero encontrar as raízes, eu quero fazer tudo que eu puder dessa função aí. Tá? Então, lá vamos nós. Nós temos essa função, ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x mais 0. Não tem nada, é 0. Queridinhos, qual é a diferença dessa para a anterior? Agora ela não tem o c, né? Ela é uma função incompleta do segundo grau. O que eu faço? Vou fazer aqui, ó. O a vale menos 1. O A vale menos 1. O B vale 6. O C vale 0. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou encontrar o zero ou a raiz da função. Zero ou raiz da função. O que eu faço? Pego a minha função igual a 0. X ao quadrado mais 6x igual a 0. Gente, aqui a gente vai conversar. Nós temos duas conversas para fazer aqui. Primeiro, tem gente que pega uma equação dessa e faz Bhaskara. Muitos de vocês fazem Bhaskara. Tá? Eu não faço Bhaskara se a equação é incompleta. Se ela é incompleta, eu não uso Bhaskara. Eu uso outros artifícios para resolver.
Tá? Por exemplo, essa questão eu percebo que o X, a gente pode colocar ele em evidência. Fica muito mais rápido do que fazer Bhaskara. Com -1, com 6 e com 0. Tá certo? Então, olha aqui, ó. O que que acontece? Essa é uma coisa que a gente tem que falar. Eu faria assim, ó. Colocaria o x em evidência. Menos x ao quadrado dividido por x dá menos x. 6x divididos por x dá 6. Tudo isso igual a 0. Tudo bem? O que que eu tenho aqui, seus tarados? Olha ali, ó. X vezes menos x mais 6 igual a 0. A gente precisa aprender a ler matemática. O que está sendo dito ali? Que eu tenho o produto entre dois números e este produto entre dois números tem que dar 0. Quando é que o produto entre dois números dá 0? Quando um deles for 0. 0 também. Por isso que a gente faz aquilo, ó. Pega a primeira expressão igual a 0. X igual a 0. Ou, opa, seta para cá. Menos x mais 6 igual a 0. Eu vou botar o x para lá, ó. X igual a 6. Uma raiz deu x igual a 0, a outra raiz deu x igual a 6. Tudo bem? Encontrei as duas raízes. Uma deu 0, a outra deu 6. Ah, Dani, vamos fazer aquela função de achar o vértice já? Vamos. Não precisa, mas já vou achar. Ó, como é que eu faço o x do vértice? Soma as duas raízes, 0 mais 6, e divide por 2. Ó. Pronto. Aqui está o x do vértice. X do vértice é 3. Ah, Dani, vamos aproveitar e calcular o y do vértice. Vamos. Ó, estou fazendo sem fórmula, tá? Quem quer fazer fórmula, vai lá, não tem problema. Faz com a fórmula que a resposta vai dar mesmo. Como é que eu faço agora para descobrir o y do vértice? Pega o 3 que tu achou no x do vértice e joga aqui, ó. F de 3, no lugar do x, ó, lá na função original, menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3. F de 3 é igual, 3 ao quadrado é 9, com esse menos na frente, menos 9. 6 vezes 3 dá 18. Olha que maravilha. O F de 3 é igual a 9. Ficou um horror isso. Deixa eu apagar e fazer de novo. Gente, de novo, eu estou fazendo tudo que podem te pedir sobre a função de segundo grau. Nos exercícios não vão te pedir sempre fazer tudo isso, tá? Eu estou fazendo um resumo aqui com vocês. Estou aproveitando o embalo aqui pedindo tudo. X igual a 9. Até porque eu não tenho muito tempo. Então, uma raiz deu 0, outra raiz deu 6, o x do vértice deu 3, o y do vértice deu 9. Olha que bacana agora o meu gráfico. Colei meu gráfico aqui. Puxa, vai faltar espaço. O meu eixo y só vai até o 4. Mas vamos supor que ele vá até o 9, né? A gente vai fazer ele até o 9. Vamos fazer um gráfico bonitão aqui. Ó, onde é que a minha parábola corta? Vamos primeiro botar os eixos. Aqui é o eixo x. Aqui é o eixo x. Aqui é o eixo y. Eu vou só acrescentar um pouquinho aqui para cima no eixo y. Ó. Meu eixo y é lá em cima. A minha parábola corta no 0. Ela corta no 6. E o x do vértice é 3. Ó, para ordenado 3 e 9. 3 no x, 9 no y. Ó, 13 e 9. Ó.
Que maravilha. Aí está o meu vértice, né? O meu vértice está aqui. Então, repara que a minha parábola agora, ela tem que passar por esses 3 pontos, né? Então, o que eu faço? Se aqui é o vértice, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço. Não é reto isso, tá? Isso aqui é o gráfico, é uma parábola, ele é curvo, tá? Não são 2 retas, são curvas. Por isso que a parabólica tem aquele nome, né? Quem já viu uma parabólica, uma antena parabólica, né? É de parábolas, tá? Aquilo lá em matemática, como é em 3 dimensões, é um paraboloide. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos uma parábola, que é aquela figura em 2 dimensões. Tá certo? Aí está a minha parábola. Então, repara que o que aconteceu? O que aconteceu com o meu... O que eu precisei saber para fazer o gráfico? Eu precisei achar as raízes, achar o vértice. Então, isso é super importante. Tá certo? Olha a diferença de um gráfico para o outro. Eu vou diminuir o zoom aqui para tentar botar todo mundo na mesma tela. Ó, olha a diferença. O primeiro gráfico a parábola ficou voltada para cima. O segundo gráfico, a parábola ficou voltada para baixo. De onde é que sai isso? Bom, isso é uma conversa que a gente tem que ter muito importante. Essa parábola voltada para cima ou para baixo, tá? Tem a ver com o A. O A que te dá se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Se o A for positivo, a parábola vai ser voltada para cima no teu desenho. Se o A for negativo, a parábola vai ficar voltada para baixo. Tá certo? Eu sempre faço, né? Ó. Se o A é positivo, parábola voltada para cima. Eu fiz a mesma coisa. Olha Se aí. ele é positivo, ele tá feliz. E olha que nem a professora nem disse nos vídeos. Eu fiz a mesma coisa. Eu geralmente falo, né? Não foi por acaso. Eu não vou tripudiar nos gremistas hoje, né? Hoje não é um dia bom, né? Geralmente eu falo, né? Ó, o vermelho tá feliz, é o colorado. O azul é o gremista, né? Pobrezinho, tá triste. Né, Ale? Tanner, me lembrasse disso agora, pra quê? Oi? Me lembrasse da situação que meu time tá agora, pra quê? Não, tá bem, Tinha tá até ótimo. esquecido e tu faz isso comigo. Tá ótimo. Então, olha só. Desculpem, gente. O que tá acontecendo? O que a gente sabe? O que a gente sabe? O A da tua função de segundo grau, ele faz ele tem mais outra função, tá? Mas por enquanto, o que a gente tem que lembrar é isso. O A vai te dar se a parábola é voltada para cima ou para baixo, tá? E o C é o ponto que ela corta o eixo Y. Ó, repara que no meu segundo exemplo, que eu fiz com vocês aqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x, ela não tem o C. Se ela não tem o C, é porque corta o eixo Y onde? No zero, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ela cortou o eixo x no zero e, consequentemente, cortou o eixo Y no zero. Ela cortou os dois pontos, os dois eixos no mesmo momento, tá? Então, foi isso que aconteceu. Tudo bem? Gente, o que mais eu preciso aqui? Que eu preciso conversar com vocês, tá? Quando é que a função é crescente, quando é que ela é decrescente? Deve ter aparecido isso em algum momento aí nos exercícios, falando sobre onde que ela é crescente, onde ela é decrescente, qual é a imagem da função. Então, vamos pensar. E aí, viu como é interessante? Tudo que a gente conversou nas outras aulas, elas começam a voltar aqui. Ó, olha só, deixa eu dar um zoom no primeiro gráfico. porque ele tá uma bagunça, mas vamos lá. Olha aqui, ó.
O domínio da tua função é o que tu usou no eixo x. Tá? Domínio é o que tu usou no eixo x. Ou seja, eu poderia continuar usando para o lado negativo aqui, para o lado positivo ali, sem problema nenhum. Então, o domínio são todos os reais. Essa parábola ela vai se abrindo. Tá? Ela vai se abrindo. E o que é domínio? É o que foi usado no eixo x. Agora, o que foi usado no eixo y? Ó, tu tem parábola abaixo do menos 1? Não, não. Então, o que tu usou no eixo y, repara que tu só usou o eixo y esse pedaço aqui, ó. Daqui para cima tu usou o eixo y. Ó, o resto que a gente tem lá para baixo, até onde vai aqui? Até o mais infinito. Daqui para baixo eu poderia apagar, não tenho mais parábola aqui para baixo. Ó, do menos 1 para baixo eu poderia apagar. Então, imagem é o que tu usou no eixo y. É de menos 1 a mais infinito. Essa é a tua imagem. Viu como as coisas voltam? Não. Domínio é o que tu usou no eixo x. Todos os reais. Imagem é o que tu usou no eixo y. É como se eu colocasse uma lâmpada aqui do lado, né? Ilumina em cima e vê a sombra que aquela parábola faz no eixo x. Ela vai fazer uma sombra em todo o eixo x. Ilumina do lado e vê a sombra que ela faz no eixo y. Ela vai fazer uma sombra do menos 1 para cima. Tá? É do menos 1 a mais infinito. Então, essa é a tua imagem. Essa é a tua imagem. Tá certo? Lembra que na aula passada eu falei para vocês de função crescente, decrescente, né? E que a gente lê um gráfico da esquerda para a direita. Como é que eu leio a parábola? Da esquerda para a direita. Então, o que está acontecendo nesse primeiro ramo da parábola? Ela está subindo ou ela está descendo? Ó, da esquerda para a direita. Ela está descendo. Ela chegou no vértice, ela começou a subir. Cuidado com o pega-ratão. Tem gente que olha em exercício assim e a gente pede para classificar. Classifica a parábola crescente ou decrescente. Aí olha que a parábola é voltada para cima. Ah, essa é uma parábola crescente. Essa que é voltada para baixo é uma parábola decrescente. Não, não tem nada a ver, gente. Ó, tu vai olhar nos ramos da parábola. Ó, esse ramo está descendo. Opa, não precisava arriscar. Ó, esse ramo está descendo, a tua parábola é decrescente. Esse ramo aqui, ó, até vou fazer em outra cor, ó. Este ramo, a parábola é decrescente. E este ramo aqui, ela é crescente. Olha o que acontece na outra parábola. Olha o que acontece na outra parábola. Ó, como é que eu leio um gráfico? Da esquerda para a direita. O que está acontecendo nesse primeiro ramo? Ela está subindo. Então, ela é uma função crescente. Chegou no vértice. O que está acontecendo? Começou a descer. Ela é decrescente. Então, eu tenho parábolas crescentes, eu tenho parábolas com ramos crescentes e ramos decrescentes. É isso que acontece com a minha parábola. Tudo bem? Tá, então, tipo, não tem como classificar a parábola inteira. Quando tu pede para classificar, vou ter que colocar de tal até o vértice, até o y do vértice era tal coisa, até o y do vértice era... Tu poderia escrever assim, Ingrid, ó. De menos infinito, olhando para o eixo x, tá? De menos infinito até chegar a que ponto? Até chegar ao 3, ela é crescente. Ela está crescendo. Nesse pedaço aqui, no eixo x, ó, de menos infinito a 3, ela cresce.
do 3 ao mais infinito, ela decresce. Tá? Aqui tanto faz tu colocar o fechado aqui ou ali, porque no 3 o que acontece? Ela chega no 3 e a partir do 3 ela começa a descer. Tá? No 3,00001 ela já começa a descer a minha parábola. É isso. E a gente sempre vê pelo X? Desculpa te interromper. Sim, senhora. Tu vai escrever no eixo X, né? Tu vai olhar pelo eixo X. O que está acontecendo? Né? Do menos infinito até chegar ao 3, a tua parábola está crescendo. Do 3 em diante, ó, ela começa a decrescer. Gente, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês, assim, ó, que eu até falei, aqui quando eu igualar a 0, eu tenho duas coisas para falar com vocês, e acabei falando só uma. É porque agora eu vou falar a segunda. Olha o que está acontecendo na minha primeira função, nessa segunda função aqui, ó. Eu vou escrever ela de novo. f de x igual a menos x quadrado mais 6x. Tá? O que acontece? Tem muita gente que na hora que vai fazer isso aqui, tem o costume, porque foram acostumados assim, em pegar uma equação quando igualam a 0 para calcular as raízes. Tem muita gente que não gosta de trabalhar com o x, com o a negativo, com o a sendo menos 1. Então, o que a tia lá do ensino fundamental explicou? Que multiplica por menos 1. Tá? Aí vai ficar x ao quadrado menos 6x igual a 0. Tudo bem? O que eu fiz aqui algebricamente está correto. Eu só não posso fazer isso com as funções. Por exemplo, ó. Estas duas funções são iguais? Ó, olha as equações. Essa equação de cima é igual a essa equação de baixo? É. Agora, essa função aqui em cima é igual a essa função aqui da esquerda é igual à da direita? Não. Não. Por quê? Porque essa função, a parábola é para baixo e essa função, a parábola é para cima. Ela tem as mesmas raízes. Se a gente fosse fazer o gráfico, as duas funções elas vão cortar no 0 e no 6. Só que uma vai ser voltada para cima e a outra seria voltada para baixo. Essa aqui é a x ao quadrado menos 6x e essa aqui é a menos x ao quadrado mais 6x. Ou seja, elas são parábolas muito parecidas, elas têm a mesma raiz, só que o desenho é completamente diferente. Então, função não se multiplica por menos 1. Função não se divide por 2. Tá? O que vocês aprenderam lá em equações, olha a diferença. O que eu estou resolvendo aqui é uma equação igual a 0. Aqui eu tenho uma equação, só que no momento que eu... Qual é a diferença do lado esquerdo para o lado direito? Tu multiplicou apenas um lado da igualdade por menos 1. Tu não multiplicou o outro, ó. Tu multiplicou só o lado que tem x. Ó. Matemática é super justa. Se tu multiplica um lado por menos 1, que nem eu fiz aqui, ó, por que na equação pode? Porque eu multipliquei os dois lados por menos 1. Ó, o que era menos x ao quadrado ficou mais x ao quadrado. O que era mais 6x ficou menos 6x. E o que era 0 continua sendo 0. Porque tu multiplicar por menos 1, o 0 não vai fazer diferença. Agora, olha o que eu fiz na função. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Multipliquei por menos 1. Mais 6x menos 6x. Multipliquei por menos 1. Aqui é f de x, aqui também é f de x. Eu multipliquei por menos 1 aqui na direita? Não. Então, por isso que estaria errado. Tá certo? Função não se multiplica por 2, não se divide por 5. Muita gente, olha só, deixa eu te dar um outro exemplo.
Eu tenho uma função aqui, ó. F de x igual a 2x, 2x ao quadrado mais 6x menos 10. Aí os tarados olham isso aqui. Ah, Denner, vamos dividir tudo por 2. Beleza? F de x. Todo mundo é divisível por 2. X ao quadrado mais 3x menos 5. Tá certo? Como é que eu explico para vocês? Essa primeira parábola, ela corta o eixo y onde? Em que ponto? No menos 10. A segunda No menos 5. No menos é 5. igual? Não. Não. Então não pode. Função não se simplifica. Função não se multiplica por menos 1. Tá certo? Tu pode fazer isso na hora de uma equação. Tá? Na hora de uma equação, eu tenho que resolver isso aqui. 2x ao quadrado mais 6x menos 10 igual a 0. Eu vou dividir tudo por 2 para ficar x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a 0. Pode fazer isso? Para resolver a equação, sim. Só que na hora que tu for fazer o gráfico, ele vai cortar o eixo y onde? Lá no menos 10. E não no menos 5 aqui, ó. As pessoas se atrapalham que acabam colocando menos 5. Não, a função tu tem que olhar a original. A função original. O que deu origem à tua a função que foi dada no início do exercício. Tá? Não se divide por 2, não se multiplica por menos 1 funções. Dúvidas?